Irmãos, na primeira semana da campanha Conquistando o Impossível, nós ouvimos uma palavra do pastor Luiz acerca de Ezequias, um homem que recebeu a visita do profeta Isaías com uma notícia nada animadora, né? O profeta Isaías chegou até o palácio e encontrou-se com Ezequias e disse: meu irmão, põe em ordem a sua casa, que você vai morrer. Você não tem muito tempo de vida. Diz a Bíblia que Ezequias entrou para os seus aposentos, para o seu quarto, virou a cara para a parede, o rosto para a parede e orou. Abriu seu coração diante do Senhor e disse: olha Deus, eu tenho andado na tua presença, eu tenho sido fiel ao Senhor e eu queria viver um pouco mais. E a palavra diz que Deus mandou o profeta voltar até os aposentos do rei e dizer a ele que Deus estava concedendo a ele mais 15 anos de vida. Na segunda semana, Deus realizou o impossível na vida desse homem, né? Um homem que já estava com data de morte marcada, de repente Deus concede a ele mais 15 anos de vida. E na segunda semana, nós ouvimos uma palavra acerca do nosso passado, de coisas do nosso passado que não foram tratadas, e eu disse que muitos dos nossos impossíveis são causas que eram perfeitamente possíveis ontem, mas porque nós as prorrogamos, elas se tornaram impossíveis. O efeito bola de neve da coisa, né? Você pega uma bola de neve e coloca no alto da montanha e põe ela para rolar. Ela sai de lá pequena e ela desce a ladeira e ela pode chegar a atingir um tamanho de destruir casas e destruir tudo que está pela frente dela. Então, é importante que você resolva as coisas quando elas vêm à tua mão. Eu usei um texto de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10, em que Salomão diz: tudo que vier à sua mão para fazer, faça o melhor que você puder, pois no mundo dos mortos, para onde você vai, não há conhecimento, não há sabedoria e não há obras. E usei um ditado chinês, um provérbio chinês que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então aquilo que vier à sua mão hoje para fazer, faça o melhor que você puder, porque amanhã pode ser tarde e amanhã aquilo que era possível pode tornar-se um impossível. Não espere que as coisas tornem-se impossível. Não fique esperando viver dependendo do impossível de Deus. Se você pode resolver algo hoje, nada melhor do que resolver hoje para ter calma amanhã, para ter uma vida de bênção amanhã, sem preocupações. E hoje eu quero também ministrar uma palavra sobre a sua vida, com base também em um conselho de Salomão. Se você pode, se coloque de pé no seu lugar e abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Um outro conselho do rei Salomão. Diz a Bíblia que não houve homem mais sábio que Salomão. Então, nada melhor que o conselho de um homem sábio para nós conquistarmos aquilo que é impossível na nossa vida. Aquelas barreiras que aparecem na nossa vida que parecem intransponíveis, que parece que nós nunca vamos ultrapassá-las. Com sabedoria, a Bíblia diz também que muitos pensam que quem conquista uma cidade é forte, mas mais forte é aquele que domina a si mesmo. Então, mais forte é o sábio que com prudência consegue vencer as suas batalhas, né? Eclesiastes, no capítulo 7, verso de número 8, o rei Salomão diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Somente aí, feche seus olhos por um instante. Deus e Pai, essa é a sua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. Não há outra verdade maior na terra senão a tua palavra, Deus. Nós queremos nessa noite ser impactados pela revelação da tua palavra. Por isso, Deus, eu submeto a minha mente ao Senhor e peço ao Senhor que fale através de mim e que a glória seja toda sua, Deus, todo louvor seja seu. Há pessoas nesse lugar, Deus, que precisam ouvir a tua voz antes de saírem por aquela porta. Por isso, nessa noite, fala conosco. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, fale com a pessoa que está do seu lado. Deus vai falar com você. Entregue uma palavra para ela. Pode ficar à vontade. Esse conselho de Salomão, a princípio, parece uma frase narcisista. Parece uma frase dita por alguém que espera perder as coisas para valorizá-la. Né? Nós percebemos que a humanidade ela tem esse mal dentro dela, que ela valoriza pouco as coisas e quando ela está para perder ou quando ela perde, as coisas tomam um valor ainda maior do que tinham antes. Né? Algumas pessoas vivem assim. Quando elas estão para perder, parece que elas se agarram ainda mais nas coisas. Você percebe que durante a vida, quando nós temos saúde, nós às vezes esbanjamos, não cuidamos da nossa saúde, não investimos na nossa saúde, mas quando a nossa saúde se vai,
Você já viu uma pessoa em fase terminal, como que ela se agarra à vida? Como que ela se prende à vida, às poucas oportunidades que ela tem, àquilo que a medicina oferece? Ela nunca cuidou da saúde, ela nunca se importou com a saúde, vivia bebendo, vivia fumando, vivia tendo uma vida desregrada, mas quando vem a notícia da doença, ela se apega à vida, ela se agarra à vida. Porque algumas pessoas elas têm essa mania de dar valor apenas quando perdem, apenas quando as coisas estão indo embora. Você já viu as palavras que são ditas na beira de um caixão? Quando nós morremos, parece que nós tomamos um valor ainda maior do que tínhamos em vida. Quando uma pessoa está dentro do caixão, dificilmente você vai ver alguém falando mal dela. Pode ter sido um cidadão terrível, um cidadão problemático, alguém que trouxe transtorno para a família, um pai que era ruim, um marido ruim, um filho ruim, mas dentro do caixão, quando nós estamos dentro do caixão, era uma boa pessoa. Meu Deus, não devia ter levado. Os bons morrem tão cedo. Não é assim que acontece? As pessoas elas tomam um valor maior depois que morrem. À beira de um caixão são ditas palavras que nunca foram ditas em vida. Uma mulher, diante do corpo do seu marido, ela diz coisas que ela nunca disse para ele em vida. Um homem, diante do corpo de sua esposa, diz para ela coisas que ele nunca disse em vida. Um filho, diante do corpo do seu pai. Há uma frase que diz: valorize o que você tem, antes que a vida te ensine a valorizar o que você tinha. Ao ler esse texto, nós podemos pensar que é sim, um pensamento narcisista de alguém que está vivendo o tempo da perda, que está se aproximando da perda e está pensando: meu Deus, eu não quero perder. Mas na verdade não, Salomão, ele não está falando acerca de algo que ele estava perdendo, mas ele estava falando de algo que estava caminhando para a conclusão. Como se fosse um projeto, como se fosse um corredor. Pense comigo num corredor que trabalhou, um atleta que treinou por anos para competir em uma corrida, meses, anos, treinando para competir em uma corrida. No início da largada tem aquela sensação de euforia, aquela sensação de, meu Deus, o que vai acontecer no final? Mas quando ele está chegando na linha de chegada, e ele olha, não tem ninguém à frente dele, esse é o sentimento dele. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. É isso que Salomão estava dizendo. Quando nós chegamos a concluir algo, é muito melhor do que quando nós começamos. Quando eu comecei a visitar algumas igrejas, eu ficava impressionado com aquilo que os pastores haviam conquistado. Eu ficava impressionado, porque eu chegava em grandes igrejas e via aquelas igrejas luxuosas, cheias de membros e tudo. E eu era pastor de uma igreja de 80 membros em Vargem Alegre. E eu chegava nessas igrejas lá, 600 membros, 1000 membros, as igrejas cheias. Eu falava: meu Deus. Um dia, dentro de uma igreja dessa, o Senhor falou comigo assim: Júnior, você não sabe o que esses homens passaram para chegar até aqui. Melhor é o fim das coisas. Agora eles estão felizes, agora eles estão com o coração muito alegres, mas eles choraram muito para chegar aqui. E aí o Senhor falou comigo: continua fazendo o seu trabalho, vai fazendo o seu trabalho, que uma hora eu vou te honrar, uma hora vai chegar o tempo bom na sua vida. Assim também acontece conosco muitas vezes. Nós passamos a nossa vida trabalhando, investindo, trabalhando muito. E de repente nós começamos a conquistar alguma coisa. Compramos um carro, compramos uma casa, começa a sobrar dinheiro para viajar. E as pessoas começam a falar: o que esse cara está fazendo? O que essa mulher está fazendo para poder viajar desse jeito? Como é que essa pessoa conquistou isso tudo? Dificilmente as pessoas levam em conta a nossa história. Dificilmente eles olham tudo que nós passamos para poder chegar onde chegamos. Até porque ninguém melhor do que você para saber o que você passou para chegar aqui. Ninguém sabe o que você passou para chegar aqui, a não ser você e Deus. Só você e Deus sabe todas as lutas que você enfrentou, todas as coisas que você teve que abrir mão, todas as renúncias. Só você e Deus sabe. Ninguém. É bom até que nós não esperemos muito que as pessoas valorizem todo o nosso esforço. Mas às vezes parece injusto o que as pessoas dizem: será que está roubando? Será que, de onde ele está tirando esse dinheiro para fazer isso tudo? Né? Dificilmente as pessoas levam em conta a nossa trajetória, a nossa história de vida. Eu tenho uma pergunta para você: como foi o início da sua vida? Como foi que você começou? Como foi que você chegou até aqui? Nos últimos dias eu comecei a conversar com algumas pessoas e elas falaram comigo de um passado muito trágico, passado muito triste. Eu preguei uma mensagem no sábado para os jovens sobre o passado, e a mensagem tinha o título: trate o seu passado antes que ele destrua o seu futuro. E no final dessa mensagem, eu cheguei em casa e o meu Facebook tinha algumas mensagens lá.
Pessoas falando de passados trágicos, problemas do passado, que foram infelizes no passado, que passaram muita luta no passado. Pessoas que carregam traumas em si do seu passado. E Deus falou muito comigo sobre isso, sobre as lutas do ontem, sobre as dificuldades do ontem, sobre os choros do ontem, sobre tudo que nós enfrentamos para poder chegar aqui. Algumas pessoas ficam presas no passado, agarradas no passado. Uma vez eu atendi uma moça que estava casada há aproximadamente 10 anos, era membro da minha igreja em Vargem Alegre. Ela estava casada há aproximadamente 10 anos e ela me disse o seguinte, estávamos eu e minha esposa na sala, orientando ela, e ela disse assim, no início do meu casamento, meu marido me deu um tapa no rosto. Na hora que ela disse assim, ela pôs a mão no rosto e falou assim, e parece que eu estou sentindo o tapa aqui agora, está ardendo. E ela mencionou que todas as vezes que ela lembrava daquela situação, parecia que naquele momento ela acabara de tomar um tapa. Todas as vezes, era só ela lembrar da situação, ela lembrava do tapa que ela tomou no passado, e o rosto dela esquentava, e ela sentia como se ela tivesse acabado de ser violentada naquele momento. Pessoas que vivem presas a um casamento que não foi legal no início, pessoas que têm situações pendentes com o passado, que não foram tratadas, pessoas que sofreram muito no passado. Eu convivo com a realidade dentro da minha casa, na casa da minha avó, na realidade. Ela foi uma mulher que sofreu muito no passado, muito no passado. E todas as vezes que nós vamos à casa da minha avó, ela conta as mesmas histórias do passado dela. A mãe morreu, o pai a entregou para trabalhar na casa de uma pessoa, a patroa brigava com ela, agredia ela, e as mesmas histórias, coisas que meu avô fez há 12 anos, 15 anos, e as mesmas coisas, presa ao passado. Algumas pessoas me procuraram esses dias e disseram que tiveram um passado muito triste. E realmente, depois do que eu ouvi, depois do que eu li dessas pessoas, eu presumo que realmente o passado delas não teve um bom resultado. E existem pessoas que hoje, por causa do passado, no presente, estão colhendo coisas terríveis do passado, sofrendo por causa do passado no presente. Contudo, eu falei na semana passada sobre o passado, hoje eu quero te dizer, não importa o seu passado, importa o seu fim. Não importa como você começou. Se o seu passado foi um passado marcado por traumas, tristezas, se você sofreu no seu passado, não importa o que você viveu no passado. O que importa é o seu fim. Salomão está dizendo, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é a linha de chegada do que a largada. Melhor é você alcançar o alvo, é você chegar no lugar onde você deseja, mesmo que para isso você tenha sofrido muito no passado. Mesmo que para isso você tenha chorado muito, mesmo que para isso você tenha que carregar até hoje, até este momento, dores sobre você, lembranças do que você viveu no passado. Salomão está dizendo, não importa o seu início, o seu passado, o que importa é o seu fim, o seu futuro. É interessante que, ao contrário das pessoas que sofreram no passado, muitos também começam muito bem e terminam muito mal. Existem exemplos na Bíblia. Se você for ver a história de Ezequias, o homem a quem Deus atribuiu mais 15 anos de vida, você percebe que o início da história dele foi de glória. Ezequias foi um homem de Deus até aquele dia em que o profeta foi à casa dele. Ele derrubou os postes ídolos aos deuses pagãos que havia na sua terra, levantou os altares de Deus, foi um homem de Deus até aquele dia, mas a partir do dia em que Deus restituiu a ele 15 anos da sua vida, ele se desviou dos caminhos do Senhor, se afastou da presença do Senhor. E os últimos 15 dias da vida dele foram piores do que os anos anteriores. Se você for ver a história de Sansão, um homem que nasceu com um propósito, nasceu para livrar o povo de Israel, um anjo anunciou o nascimento dele, um anjo foi até a sua mãe e anunciou, olha, você vai ficar grávida, e esse que está dentro de você vai livrar o seu povo. Nasceu com um propósito, fez grandes coisas, diz a Bíblia que ele realmente libertou o povo, agiu com braveza, com um homem dirigido mesmo pelo Espírito. Você percebe na história de Sansão que ele tinha o Espírito de Deus, mas e o fim de Sansão? Foi trágico. Um homem que tinha tudo para dar certo, teve um bom começo, mas terminou mal. Não importa como você começou, importa como você vai terminar.
Não importa como foi o início da sua vida, talvez você é uma pessoa que tenha sofrido muito, mas importa é o futuro que Deus tem reservado para você. Ou talvez você seja uma pessoa como Sansão, como Ezequias, que começou muito bem e hoje você se encontra estagnado, parado, talvez até distante dos caminhos do Senhor. E hoje você veio aqui para Deus te dizer que ainda há tempo de você voltar, ainda há tempo de você se entregar a Ele, ainda há tempo de você permitir que Ele faça uma obra na sua vida. Uma coisa que Deus falou muito forte comigo, enquanto eu lia a história de dois homens, foi que a visão que você tem acerca de Deus determina o seu fim. Como é que você vê Deus? Quem é Deus para você? Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Se eu te perguntasse em uma palavra, defina Deus, o que você diria? Diga aí para você. O que você diria que Deus é para você? Há uma história de um homem chamado Friedrich Nietzsche. Esse homem foi um homem que viveu no século XVIII. Um homem que, em 1989, ele vai para uma praça chamada Turim, com uma lamparina ao meio-dia, acesa, gritando: onde está Deus? Você viu Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Imagina que cena, um homem ao meio-dia, o sol a pino, numa praça com uma lamparina gritando: onde está Deus? Você provavelmente chegaria perto para poder entender o que estava acontecendo ali, né? As pessoas foram se aglomerando ao redor dele. E Nietzsche apontava para as pessoas: você viu Deus? Cadê Deus? Onde Ele está? Quando ele percebeu que já havia muitas pessoas ali dentro, ao redor dele, ele disse assim: Deus está morto, nós o matamos. Deus está morto. Nietzsche é conhecido como o homem que criou a teologia do Deus morto. Deus morto. O que poucos sabem é que Nietzsche era um cristão luterano. A sua família cresceu na igreja, ele nasceu na igreja, foi criado em berço cristão, começou bem a sua vida. Mas por volta dos seus 40 anos de idade, ele enlouquece e começa a tentar ter um encontro com Deus, mas a sabedoria de Nietzsche não permitiu que ele tivesse um encontro com Deus. A mente dele estava tão cauterizada por tudo que ele havia aprendido, que ele de fato não conseguiu ter um contato com a divindade como ele esperava. Provavelmente, como essa cena que ele protagonizou foi ao meio-dia, provavelmente ele tinha passado aquele dia, a parte daquele dia, tentando encontrar Deus. Eu consigo imaginar, a história não conta, mas eu consigo imaginar Nietzsche dentro da sua casa, gritando: Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Se o Senhor existe, arranca essas escamas dos meus olhos, me faz crer, me faz crer. E Deus em silêncio. Nietzsche simplesmente não ouviu a voz de Deus e decidiu decretar a morte do Senhor. Em contrapartida, há uma história na Bíblia de um homem que sofreu muito, que teve um início trágico. Ele até era rico, próspero, tinha muita coisa, mas num determinado momento da sua vida, num determinado momento da sua história, ele perdeu tudo. Tente imaginar alguém que está no topo, que alcançou o melhor. Era a pessoa mais conhecida das cidades circunvizinhas, era um homem com uma boa fama, um homem que o próprio diabo disse sobre ele que era bom. Deus perguntou para ele: se você viu meu servo? Ele falou assim: esse cara é bom. O próprio Deus diz: ele é bom. O autor do livro que escreveu sobre ele diz: ele é bom. E de repente esse homem, num tempo muito bom da vida dele, ele perde a sua família, perde os seus bens, perde a sua casa, perde seus filhos, perde os seus animais, as suas fazendas, os seus empregados. Um homem que estava na montanha, no monte, no topo da bênção, de repente se encontra no vale. E a única coisa, diz a Bíblia, que ele encontra é um pedaço de caco de telha, talvez dos escombros da casa onde seus filhos estavam almoçando, quando o vento veio e destruiu. E ele pega aquele caco de telha e começa a coçar o seu corpo, cheio de feridas, cheio de doenças. E a esposa dele diz para ele: olha, a melhor coisa para você é que você morra. A melhor coisa para você é que você amaldiçoe seu Deus, passe uma corda no pescoço e morre. Não há mais esperança para o seu futuro. As pessoas olhavam para esse homem a quem eu me refiro e diziam: acabou, está morto, não há esperança para ele. É um homem que está esperando a morte chegar, ele já está à espera da morte. Imagine comigo, um homem rico, afortunado,
que tinha tudo o que queria, agora estava com um pedaço de telha, um caco de telha, coçando o seu corpo, coçando as feridas. Irmãos, esse homem tinha tudo para dizer: Deus está morto. Um homem que o próprio Deus olhou para ele e disse: é bom. O autor do livro que escreve sobre ele disse: é bom. O diabo diz: é bom. Um homem de caráter reto, passando por uma dificuldade como essa. Ele tinha tudo para dizer: Deus está morto. Ele tinha tudo para amaldiçoar Deus, conforme a sua esposa disse. Diz a Bíblia que 3 amigos desse homem ainda se aproximam dele. 3 amigos tentam consolá-lo e de repente começam a acusá-lo. Disseram para ele: você pecou. Você está desse jeito porque você pecou. Você perdeu os seus filhos porque você pecou. O castigo que está sobre você é merecido. Se você visse uma pessoa como essa, imagine uma pessoa muito rica, que dava festas na cidade, que empregava muita gente, que tinha uma boa fama na cidade. De repente você passa por uma dessas ruas de Caratinga e a encontra jogada numa calçada dessa, com uma roupa suja, uma barba muito grande, mal feita, uma pessoa lá na rua. O que você diria acerca dessa pessoa? Você diria: não há mais esperança para ela. As pessoas diziam isso a respeito de Jó. Talvez ele mesmo dizia isso a respeito dele: não há mais esperança para mim. Ele tinha tudo para dizer: Deus está morto, mas ele contraria a tese de Nietzsche. E ele diz algo que vai contra tudo isso. Se você pode, abre a sua Bíblia em Jó. Jó, capítulo de número 19, verso 25. Jó, capítulo 19, verso 25. Se a história de Jó terminasse dizendo que Jó havia amarrado uma corda numa árvore e se matado, olha só esse homem, o que ele viveu. A história dele poderia ter esse fim. A história dele poderia ter tido um fim de morte. Um homem que estava padecendo uma enfermidade e morreu por causa dela. Essa poderia ser o fim da história de Jó. Mas ele, no meio da sua crise, no meio da sua dificuldade, ele diz algo muito forte. No capítulo 19, verso 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Que situação, irmãos! Que homem é este? Um homem que com um pedaço de telha, que estava sendo usado para coçar o seu corpo, não restava mais nada. Ele diz: eu sei, embora que eu esteja assim, embora que meu corpo esteja coberto de feridas, embora que eu tenha perdido tudo, embora que todos digam que não há mais esperança, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra, ele virá ao meu socorro, ele virá me defender. Qual é a sua visão sobre Deus? Nietzsche dizia: está morto. Jó dizia: ele vive. E é o meu Redentor. Ele vive. Qual foi o fim de Nietzsche? Diz a Bíblia que diz a história que 1 ano após ele ter saído na praça de Turim com a lâmpada acesa, uma lamparina acesa dizendo que Deus estava morto, ele foi preso e internado em um sanatório e ficou os últimos 11 anos da sua vida dentro de um sanatório, louco, porque ele cria que Deus estava morto. E ele morreu na sua loucura. Um homem que via Deus como morto. Está morto. E o fim de Jó? Como Jó terminou? Será que a história de Jó caminhou para um fim trágico? Um fim de tristeza? Um fim de angústia? Será que aqui mesmo acaba a história de Jó? Abra sua Bíblia mais uma vez no capítulo 42 do livro de Jó. Jó, capítulo 42. Talvez as pessoas diziam: não há mais esperança para este homem. A esposa dele disse: olha, o melhor para você é a morte. Os amigos dele disseram: não há mais esperança para você. Não há mais esperança. Há um texto que me impressiona antes de nós lermos o texto que eu pedi para abrir. Olha os últimos 2 versículos desse capítulo 42. Os últimos 2 versículos. Coloca para mim os últimos 2, acho que é 15 e 16. 16 e 17. Põe na tela, por favor. 16 e 17, põe 16. Olha o texto. Depois disto, viveu Jó 140 anos
e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos e até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Depois disto o quê? É impressionante, irmãos, o texto diz, o livro finaliza dizendo, depois disto, depois de ter perdido tudo, depois de ter perdido seus filhos, depois de ter perdido seus bens, depois disto ainda assim Jó morre velho. Jó tem a oportunidade de ver os seus filhos, seus netos e os netos dos seus netos. Olha o início do capítulo, verso 1, diz assim, então em resposta ao Senhor Jó disse, reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por que Jó disse isso? Por que Jó diz, eu reconheço que para ti, ó Deus, não há impossível e nenhum dos seus planos podem ser frustrados? A resposta, no capítulo 42 mesmo, no verso 12. Olha o que um homem que vê Deus como um Deus vivo e redentor alcança no fim de sua vida. O texto diz, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Queren Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disto, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver os seus netos e bisnetos, e morreu bem velho. Qual é a sua visão a respeito de Deus? Uma vez, Jesus estava com seus discípulos, e em uma conversa ele disse, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem, olha, um diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. O povo diz que o Senhor é um desses profetas que reencarnou e está aqui. E aí Jesus olhou para eles e perguntou, se vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Qual é a sua visão a respeito de Deus? Nietzsche via Deus como um Deus morto, matamos Deus. Jó via Deus como um Deus vivo, e não só isso, é o meu Redentor. O que é redentor, irmãos? É aquele que redime, é aquele que arranca da posição de miséria e traz para a posição de honra. No meio da tristeza, no meio da angústia, Jó cria que o Redentor dele, aquele que poderia arrancá-lo da situação de impossibilidade, da situação de miséria, da situação de enfermidade, da situação de tragédia, de fracasso, fracasso financeiro, fracasso pessoal, fracasso familiar, era Deus. Ele vivia e podia tirar ele daquela situação. Jó ansiava pelo dia em que o Redentor dele entraria em ação na vida dele. Qual é a sua visão acerca de Deus? A sua visão sobre Deus determina o seu fim. Terceira coisa que eu quero lhe dizer é que não importa, como eu já disse, o seu início. Existe um Deus disposto a te dar um futuro de paz, disposto a te dar um futuro de bênção. Abra sua Bíblia mais uma vez em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29. O início da minha vida foi trágico. Eu não estaria mais aqui se eu não tivesse crido na existência do meu Redentor, daquele que poderia agir ao meu favor e me tirar de onde eu estava. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Jeremias 29, 11. Põe na tela para a gente. O texto diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha a palavra do Senhor, está dizendo, eu, Deus, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o quê? Qual é a sua esperança para o amanhã? O que você espera do amanhã? Talvez hoje você esteja enfrentando algo na sua vida, uma impossibilidade tamanha, que ela tem impedindo você até de acreditar que existirá um amanhã. Ela tem feito você pensar que não vai ter jeito. Você não vai conseguir. Talvez você tenha olhado para uma realidade na sua família, de um parente, um filho, um irmão, um pai, em que você olha para ele e fala, acabou. Não há mais esperança para ele. Alguém que está resistindo à graça de Deus, alguém que está resistindo à salvação, alguém por quem você luta há anos em oração, por quem você paga um preço há anos, e você tem pensado, não tem jeito, eu já tenho feito isso há tantos anos, é há tantos anos que eu apresento essa pessoa ao Senhor e até hoje nada. Não aconteceu nada, não mudou nada, e algumas vezes a situação até piora, não é verdade? Nossa, parece que quanto mais eu oro, mais ele se afasta. Parece que quanto mais eu coloco na presença de Deus, mais distante fica. Não havia um amanhã para Jó. Não havia esperança para ele. Se você estivesse lá, você diria isso. Se eu estivesse lá, talvez eu diria isso também. Eu olharia para aquele homem e diria, infelizmente, o fim dele está chegando. Talvez seja essa a sentença das pessoas sobre você ou sobre alguém da sua família. Mas eu te faço uma pergunta. Deus está vivo ou Deus está morto? O seu Deus está vivo ou morto? Bem sei que o meu Deus vive. E que por fim ele se levantará ao meu favor. A sua visão sobre Deus determina o seu fim. O seu começo pouco importa. Eu concluo essa palavra dizendo, o seu fim será melhor que o seu começo. O fim daqueles a quem você tem apresentado na presença de Deus será melhor que o começo. Se você teve um começo bom, abençoado, prepare-se, porque o melhor ainda está por vir. Deus é Deus do impossível, irmãos. Ele realizou o impossível na minha vida e realizará também na sua vida. Ele continua vivo, continua agindo, continua interferindo na história, continua mudando vidas.